Olá, meus amigos. Você está no canal Ministério Sião, o último despertar. Hoje nós vamos responder algumas perguntas que foram enviadas a nós. E a pergunta que mais me intrigou foi: Rabino, eu descobri que o meu pastor está a serviço do anticristo. Chocante, difícil de responder. Porém, não cabe a nós julgarmos as pessoas, mas cabe a nós mostrarmos, à luz das Escrituras, se a pessoa que se propõe a ser seu líder espiritual está em harmonia com as Escrituras Sagradas ou se essa pessoa está a serviço do anticristo. E existem alguns pontos fundamentais na Bíblia que Satã inspira aos falsos líderes. Na Epístola de João, diz o seguinte: muitos anticristos têm saído ao mundo. Naquela época em que a obra de Deus se iniciara com os apóstolos, o apóstolo João estava vivo, ele escreveu essa epístola, e ele diz que naquela época já havia muitos anticristos. Não confundir o anticristo, aquele personagem que vai unir o mundo contra o povo de Deus, com esses pequenos anticristos que induzem as pessoas à perdição. Eles estão a serviço de Satã. E nós vamos ver a primeira atitude deste ser que vai induzir as pessoas ao pecado, relatado em Gênesis, no capítulo 3. Presta bem atenção à leitura. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que Jeová Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a astúcia. Começa mexendo no estômago. Se eles não comessem, como iriam sobreviver? Se foi dado a eles as frutas como alimento. Então nós percebemos que a astúcia de Satã se inicia justamente pelo estômago. E a pergunta que foi me enviada se refere à alimentação e sobre o dia de guarda. Se olharmos de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma citação que o dia de observação é o domingo ou outro dia qualquer. Mais de 160 versículos apresentam o sétimo dia, ou sábado, como dia de guarda. Primeira coisa. Segundo aspecto. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, versículo 20, diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós sabemos que o sábado é o sinal de Deus. Se o sábado é o sinal de Deus, o dia que se opõe ao sábado, que é o domingo, é o sinal da besta, naturalmente. Não precisa ser teólogo, não precisa ser filósofo, não precisa ser especialista em nada. É o óbvio. Nós sabemos que foi no século IV que o imperador apóstata Constantino, que criou a sua própria igreja, segundo os seus padrões, estabeleceu o primeiro dia da semana, e não o sétimo. O segundo aspecto é a questão alimentar. Satã já começa a trabalhar nesse aspecto, quando ele diz: Jeová disse para vocês não comerem nada. Nós vamos ver um pouco tempo depois, quando o Eterno chama um homem justo, daquela geração chamado Noé, e ele diz para ele construir um grande barco, porque ele iria destruir toda aquela criação que ele havia feito, porque os seus pecados se elevaram até os céus. E ele dá uma ordem: Noé, separe 7 casais de animais puros e um casal de impuro. Presta atenção.
Noé tinha noção do que era puro e impuro? Claro que tinha. Porque ele não pergunta a Deus, mas tudo bem, Senhor, mas como é que eu sei o que é puro e impuro? Ele não fez essa pergunta. E assim ele procedeu. Note, Moisés vai vir séculos depois. E novamente, Deus vai dar uma instrução agora escrita para ficar perpetuamente entre o povo de Israel, em Levítico capítulo 11, aonde ele coloca ali a descrição dos animais puros e impuros. Olha que coisa interessante. Noé já tinha plena consciência. Moisés, depois de tanto tempo que o povo israelita ficou no Egito, recebeu as instruções e descreveu as características daqueles animais que poderiam ser alimentos para o povo de Deus e os que não. O profeta Isaías, no capítulo 65, diz assim, que aqueles que comem carne de porco serão lançados no lago de fogo. Mais ou menos assim o texto. Agora chegamos nos dias de Jesus. Jesus vai a Gadara. Gadara era uma terra gentílica. E ali ele encontra um homem que era atormentado por demônios. E esses demônios olham para Jesus e dizem, o que você quer com a gente? Nos lance nos porcos. Por que será? Eles não poderiam ter pedido, nos lance nos camelos? Ou nos lance nas ovelhas? Nos cavalos? Por que será que eles pediram para serem lançados nos porcos? Agora chegamos em Atos. Pedro, aquele que havia sido chamado para ser apóstolo dos gentios, diz o seguinte, não, eu não posso me contaminar com gentios. Para aquele grupo de pessoas daquela época, que haviam sido doutrinados pelos fariseus, o gentio era como se fosse um animal impuro. Os religiosos deturparam. Os religiosos acabaram com a espiritualidade do povo. E Pedro, mesmo estando com Yeshua durante o seu ministério, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, ainda mantinha aqueles traços de preconceito. Que o preconceito é uma mancha que fica na nossa vida que é muito difícil sair. E o próprio Deus envia uma visão a ele. Um lençol que tinha animais impuros de todo tipo. E vem uma ordem, mate e coma. E ele responde, de maneira alguma, Senhor, eu não vou comer. E a insistência. Se você ler o capítulo todo desse relato, você vai ver que não se referia à alimentação. Porque Pedro imaginava que o gentio fosse um animal impuro, um porco. E ali se explica que ele não poderia tratar o gentio como impuro. E Deus diz, o que eu fiz puro não é impuro. O ser humano não é impuro. Ele se torna impuro quando ingere coisas impuras. A partir do momento que ele deixar de ingerir coisas impuras, ele passa a ser uma pessoa que está em plena harmonia com a palavra de Deus. Muitos religiosos hoje leem apenas o que interessa. E muitos dizem, a lei de Moisés foi abolida. Moisés não tem lei alguma. Moisés não legislou. Moisés foi apenas o escriba de Deus. Quem deu a lei foi o próprio Jeová. Moisés apenas transcreveu. Se alguém falar a lei de Moisés, repreenda. Moisés não tem lei. A lei é do próprio Senhor Jeová. Porém, muitos dizem, mas Paulo aboliu a lei. Paulo? Quem é Paulo para abolir a lei? Primeiro que ele não aboliu. Quando você lê Romanos 3,31, ele é claro. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Nós antes estabelecemos a lei.
quando nós lemos ele em Colossenses 2,16, ele diz: não deixe que ninguém julgue você, porque você guarda o sábado, por causa das festas bíblicas e pela alimentação. Poderíamos ficar aqui muito tempo com você, dando outros textos, mas não há necessidade. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 7, no versículo 22, faço até questão de ler, para que você possa acompanhar. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Jeová, Jeová, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você, inclusive, pode usar Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Jesus, Jesus, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Está falando dos religiosos. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que são contra a lei. O irmão carnal de Jesus, Tiago, no capítulo 2, versículo 10. Aquele que guarda toda a lei de Deus, dada a Moisés, escrito na Torá, mas transgredir um só é culpado de todos. João, na epístola de João, aquele que fala do anticristo, que já estava atuando naqueles dias, os falsos anticristos, ele diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E para finalizar, João, o escriba de Jesus, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a sabedoria dos santos, os que guardam os mandamentos de Jeová e têm a fé de Jesus. Cabe a você decidir se você está seguindo anticristos, falsos pastores, ou se você está seguindo o Deus bendito. Se você quiser, nós podemos enviar para você, em PDF, estudos completos que esclarecem essas verdades. Hoje, as redes sociais, as igrejas estão abarrotadas de pessoas que estão servindo o anticristo, acreditando que estão servindo o Deus bendito. Não seja você um desses, pois a verdade vos libertará. Shalom, shalom.